Vamos continuar, meus amores, com a nossa aula de história. Hoje, nosso conteúdo vai ser um pouco grande, porque um necessita dar continuidade ao outro sem parar, tá? Então, vamos falar hoje sobre crianças africanas e seus costumes. Aí vemos com os povos do deserto, os povos da aldeia e os povos da floresta. Lá na página 91 até a 105, lá na página 91, tá falando como eram as brincadeiras, os costumes, o tipo de moradia das crianças indígenas. Lá fala como elas vivem hoje, o que elas gostam de fazer, o que elas gostam de brincar, como é o lugar onde elas moram. Aí, na página 91, tem essa parte amarelinha aqui, que é uma parte de um trecho que uma criança indígena conversa com o avô perguntando como era a vida do avô quando ele era criança, o que ele gostava de fazer, como que eram os brinquedos, como que era feito. Inclusive ele fala que fazia brinquedos de argila, como que eram os costumes e tradição. Então esse avô está passando os costumes e tradições, ensinando essa criança indígena. Você vai passar, isso vai até a página 92. Tá, quando você leu esse trechinho amarelinho, cá no número 1, na página 92, está pedindo para você fazer o desenho. Leia o texto primeiro, na 91, tá? O avô com o netinho indígena. Você vai pegar uma folha, vai colocar o cabeçalho de hoje, escola logo os 3 de agosto, e vai fazer um desenho com esses pedacinhos aqui, ó. Essas 4 tirinhas. Lá fala, esses 4 tirinhas, tá tudo lá no texto que você leu. Você vai acrescentar, você deve colocar no seu desenho. O avô do menino vivia em uma aldeia com 20 casebres. Os casebres formavam uma roda em volta de uma grande baobá. Baobá é uma árvore lá da região desse povo indígena. Então, todas as casas eram feitas em volta desse grande casebre. Tem que ter no seu desenho. Ele andava nu e descalço. Os índios, eles andam ou completamente nus, sem roupas, ou apenas com alguns adereços, pinturas somente no corpo. Pouca roupa mesmo. E, tem que colocar isso no desenho, ele vigiava as cabras e carneiros tocando o flauto. Então a avó contou que na infância dele ele fazia isso, você tem que colocar no seu desenho. Ele fazia bonequinhos de argila. Então a argila é um tipo de barro, quando seca ele fica bem mais firminho. Então essas 5 partes aqui da página 92 você tem que colocar no seu desenho e enviar a foto para mim. Aí, você vai fazer a questão número 2, a única questão 92, tá? E responder. Aí tem o Fique Sabendo. Fique Sabendo é curiosidades, né, sobre o texto, mas não é de tão importante como esses 3 tópicos que vai para frente. Pode ler o Fique Sabendo, é apenas curiosidades. Vamos focar agora em 3 conteúdos super importantes. 7, os povos do deserto. Como que viviam esses povos do deserto? Então, você lá na página 97 vai ver um grande deserto e uma caravana de pessoas, né, com os dromedários. Dromedários são animais idênticos aos camelos, só que com uma diferença: o dromedário ele consegue andar quilômetros e quilômetros a mais rápido que o camelo, sem beber água e sem comer alguma coisa. Então, ele é um pouquinho mais rápido. Então, por isso, ele era usado bastante por essas caravanas do deserto. Mas como eram esses povos do deserto? Então, eles construíam suas tendas no deserto, tá? E assim, sempre perto de algum oásis. O que é o oásis? É um local onde tinha água, um local onde esses povos poderiam plantar, né, ter uma vegetação, cultivar o seu alimento, e perto de um local que tinha água, já que o clima era bem seco e quente. Então, eles construíam suas tendas ali, e ali eles viviam. Só que com o passar do tempo, o vento, esse lugar ventava bastante, então jogava bastante areia, ia acumulando areia, então as tendas acabavam sendo destruídas ou estragavam. O que eles faziam, esses povos do deserto? Eles desmontavam todas aquelas tendas e saíam todos em caravana em busca de outro local para fixar sua tenda, para fixar toda a comunidade. Os povos tuaregs. Esses são os tuaregs, os povos do deserto. Então, gente, não se esqueça,
Tuaregues são os povos do deserto, esses que moram no deserto e com o passar do tempo aquele lugar não serve mais para eles, por algum motivo eles desmancham todo o acampamento e vai em busca de outro lugar no deserto. Os homens tinham uma tradição nesses povos do deserto, eles sempre tampavam o rosto dele com pano azul. Aí fala, eles sempre viveram em tendas construídas no deserto, em cada uma vive uma família. Então em cada tenda vive família, diferente de algumas que a gente vai ver aqui para frente, que viviam todas misturadas. Então essa é uma característica dos povos tuaregues. Em tempos passados, os tuaregues mudavam de um lugar para outro. Hoje, igual eu falei, antigamente, dependendo da condição climática, o estrago do vento, das tendas, tudo, eles mudavam de um lugar para outro. Hoje, eles ficam mais em um lugar em maior quantidade de tempo, sem ficar se locomovendo de um lugar para o outro com tanta frequência. Aqui fala que a maior parte dos tuaregues vivem em acampamentos perto de oásis, igual eu havia falado, e que sempre eles foram condutores de caravanas. Então aquele local não serviu mais, eles partiam em busca de um local onde pudessem montar acampamento novamente. Página 98 ainda continua falando de algumas tradições dos tuaregues, a forma que eles organizavam nas cidades. Fala também que para se locomover, os tuaregues usavam bastante a ajuda dos dromedários, que está aqui na página 98. Olha aqui um dromedário. Vou colocar para vocês aqui um dromedário. Ele parece bastante com camelo, mas como eu falei, aqui está falando, ó, eles são animais do deserto, conseguem levar a carga mais pesada e conseguem se locomover até 18 horas sem parar para beber e para se alimentar. Falamos dos povos do deserto, vamos falar sobre as aldeias. As aldeias, lembrando que na página 99 tem as atividades também falando dos povos do deserto. Página 100, vamos falar das aldeias. Como que eram as aldeias? As aldeias eram grandes construções, sempre de uma família. Então aquela aldeia vivia uma família. Então sempre tinha um muro circular em volta daquelas aldeias. Aqui está falando que elas são construídas em área rural, ou no campo, é formada por conjunto de construções, ou seja, várias casas ali onde vivem pessoas da mesma família. Então, é uma família muito grande, cada um tem sua casa, e essa parede circular em volta para proteger essas aldeias. Aqui fala que o conjunto de aldeias forma um reino. Então, várias aldeias, cada aldeia tem várias famílias. Várias aldeias formam um reino. Cada reino é liderado, comandado por um príncipe. Embora muitas aldeias conservem suas tradições, os reinos já não têm tanto poder sobre elas. Aqui, atenção, aqui fala, hoje as aldeias continuam a existir mesmo depois da construção de cidade, ou seja, é um tipo de tradição ainda que continua se mantendo. E fala também que na aldeia tem o griot. Atenção, quem que é o griot? O griot é aquela pessoa... É uma pessoa, um senhor da aldeia, mais velho, com experiência, que sempre ele passa ensinamentos de tradições, costumes para todos daquela aldeia. É aquela pessoa, como se diz, cada tribo tem um tipo de griot. Então, ou um nome diferente. Aqui nas aldeias chama griot. As crianças aprendem com os griots a conhecer a história do seu povo. Ele também conta todas as novidades do lugar. Na página 102, está falando para vocês e mostrando, né? Olha aqui no quadro, o desenho da aldeia, tá? Aqui está falando que uma casa vivem as mulheres com crianças pequenas, outras com crianças maiores de 10 anos. No centro aí mora é o chefe, a moradia é do chefe, e tem também dispensa para guardar alimentos. Então, esse é o desenho, esse é o formato de uma aldeia. A construção é formada desse jeito. Página 103, os povos da floresta. Os povos da floresta vivem, né, de tudo que a floresta pode oferecer. Falando de povos da floresta, vamos falar dos pigmeus, que eles vivem até em 4 grupos, também em florestas na região africana, e tem uma característica em comum com os povos do deserto, que são os tuaregues. Eles também se locomovem do lugar onde moram para um lugar procurando melhorias, em busca de melhorias. Os tuaregues do deserto, quando a situação climática está ruim, ou eles sentem que o local não traz mais aquela segurança, eles se locomovem para outro lugar em grandes caravanas. E assim também
os povos da floresta fazem a mesma coisa. Eles vivem da riqueza que a floresta pode proporcionar. Caça, pesca e os frutos. E também esses povos da floresta fazem trocas de alimentos com esses povos da aldeia que a gente acabou de falar anteriormente, tá? Página 104, tá falando aqui das tradições. A troca sempre é feita na floresta, por famílias da floresta com famílias da aldeia, e que essas trocas são sempre feitas por famílias. Que essa troca é uma... O conteúdo leu da 91 a 105, respondeu, fez atividades, o desenho, leia com atenção e envie as fotos para mim.